Pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a nossa aula de matemática de hoje, tá certo? E hoje eu faria a correção gravada, beleza? Dos exercícios aí de grandezas proporcionais, que podem ser as grandezas diretamente proporcionais, que é aquelas grandezas em que ambas vão aumentar ou diminuir, e as grandezas inversamente proporcionais, que é quando nós temos uma grandeza que aumenta e a outra que diminui, ou uma que diminui e a outra que aumenta. Eu resolvi fazer essa videoaula gravando aqui a resolução dos exercícios, porque após eu ter recebido algumas atividades aí de alguns alunos, eu acabei encontrando alguns errinhos. Então, como é um conteúdo que inclusive vai aparecer no nosso simulado aí de quarta-feira, eu quero que fique mais claro então e que a gente tenha uma maior proximidade para poder entender o assunto, beleza? Então eu farei a correção e assim que eu terminar de fazer a correção, eu passarei mais alguns exercícios para a gente poder treinar melhor, beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício ele diz o seguinte: ele quer saber das situações que estão aí abaixo, dessas frases aí abaixo, se a gente vai classificá-las como grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Se elas serão GDPs ou GIP, tá certo? Bom, como eu já falei anteriormente, as grandezas diretamente proporcionais, elas vão ocorrer quando as duas grandezas, elas aumentarem ou elas diminuírem, beleza? E as grandezas inversamente proporcionais, elas acontecem quando, por exemplo, uma grandeza aumenta e a outra diminui. Então vamos ler a frase aqui para a gente poder interpretar e classificar que tipo de grandeza proporcional ela é. Bom, o tempo gasto por um avião para percorrer a mesma distância, mas variando a velocidade. Então, vamos pensar aí. Um avião, ele gasta um certo tempo para poder chegar a uma distância, mas ele pode variar a velocidade. O que ele quer dizer com isso? Que se ele está fazendo o mesmo percurso, se ele acelerar, o que vai acontecer? Ele vai chegar mais rápido, certo? Se ele diminuir a velocidade, o que vai acontecer? Ele vai chegar mais tarde no seu destino, certo? Então aqui o tempo gasto está sendo com relação à variação da velocidade. Vai ser o que? Grandeza inversamente proporcional. Por que proporcional? Se ele dissesse que ele o mesmo tempo gasto de um avião para percorrer a mesma distância, significa que ele fazendo a mesma velocidade, ele vai chegar no mesmo tempo. Então, se ele aumentar se ele não aumentar, não. Se ele continuar estável com a velocidade, ele vai usar o mesmo tempo que ele usou anteriormente para chegar na distância. Se o enunciado mostrasse assim para a gente, o avião gastou um tempo a mais, porém percorreu uma distância a mais. Aí sim seria uma grandeza diretamente proporcional, porque quanto mais está aumentando o tempo, maior está sendo a distância dele. No caso aqui da letra A, o que ele falou? Que o tempo gasto para percorrer uma mesma distância, mas variando a velocidade. Então vamos supor que saia um avião daqui de Duartino e vá até São Paulo. Se hoje ele resolver andar 200 quilômetros por hora, ele vai chegar a um certo tempo lá em São Paulo. Mas se amanhã que ele vai fazer a mesma distância, ele resolver voar 300 quilômetros por hora, ele vai chegar mais cedo em São Paulo, o tempo vai diminuir. Então, uma grandeza aumentou e a outra diminuiu. Então, nós classificamos isso como grandeza inversamente proporcional. É GIP, beleza? Na letra B, o número de horas que uma boleira usa em relação ao dobro de boleiras para fazer a mesma receita. Então, o tempo necessário que uma boleira usa para fazer um bolo. Ela vai usar um tempo. Mas se vier uma outra ajudante, elas tiverem o dobro do número de boleiras para fazer a mesma receita, o que vai acontecer com o tempo? Elas vão fazer em menos tempo, né? Vai ter mais gente ajudando. Então, aqui também, o que acontece? O tempo diminui, a quantidade de boleiras aumenta, então isso também é uma grandeza inversamente proporcional. É GIP também, beleza?
Agora na letra C, a quantidade de salgadinhos para uma festa em relação aos convidados. Então, a quantidade de salgadinhos para uma festa com relação ao número de pessoas que vão estar na festa. O que eu tenho que pensar quando eu vou fazer uma festa? Quanto mais gente eu chamo, mais salgadinhos eu preciso. Então, vai aumentar a quantidade de salgadinhos, vai aumentar o quê? A quantidade de convidados. Ou melhor dizendo, se aumenta a quantidade de convidados, eu vou ter que aumentar a quantidade de salgadinhos. Se não vai vir tantos convidados, não preciso fazer tantos salgadinhos. Então, aqui, como o número de convidados aumenta e o número de salgadinhos também aumenta, ou se o número de convidados diminuir, eu também vou usar menos salgadinhos, então isso aqui significa que ela é uma grandeza diretamente proporcional. É uma GDP neste caso, beleza? E a letra D, o salário estável de uma pessoa e o preço dos itens do mercado. Então, o salário da pessoa aí está R$ 1.045 já há um tempo, né? E o preço dos itens do mercado. Como está o preço dos itens do mercado, né? Ultimamente, cada vez subindo mais. O salário acompanha o preço dessas mercadorias? Não acompanha, né? Então, o salário está lá, sem mexer, sem aumentar, porém os itens das coisas de mercados aí, elas estão aumentando, então não acompanha, o salário acaba diminuindo e a quantidade aí dos gastos acabam aumentando. Então, isso também é uma grandeza inversamente proporcional. É uma GIP também. Então, no exercício 1, nós tivemos 3 grandezas inversamente proporcionais e uma grandeza diretamente proporcional, beleza? Agora nós vamos aprender aqui a resolver os probleminhas, como eu falei para vocês, né? Eu passei uma teoria para vocês e a gente viu aqui o seguinte, que para a gente resolver esses tipos de exercícios, primeiramente a gente precisa ler o exercício, interpretar, colocar os dados do que está falando o exercício, identificar se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional, e aí poder resolver, beleza? Então, vamos lá. No exercício número 2, está falando o seguinte: com 10 quilos de trigo, podemos fabricar 7 quilos de farinha. Então, aqui, nessa primeira frase, nós já temos os dois itens do nosso problema. Ele está falando de quilo de trigo e quilo de farinha. Então, eu venho aqui e já escrevo. Quilo de trigo. Essa caneta vai parar de pegar. Acabando o ano, acabando a tinta da caneta. Quilo de farinha. Então, ó, beleza? São os dois dados que estão falando. Agora a gente vai colocar quais são esses dados. Então, ó, com 10 quilos de trigo, no lugar do quilo de trigo, eu coloquei os 10 quilos. E no lugar do quilo de farinha, eu vou colocar os 7 quilos. Quantos quilos de trigo? Então, aqui, ó, quantos quilos de trigo, embaixo do trigo eu coloco o X, porque é isso que ele quer saber, serão necessários para fabricar 28 quilos de farinha, beleza? Então, com 10 quilos de trigo, a planta trigo, a gente consegue fazer 7, ele vai triturar, passar lá por todos os processos e vai render 7 quilos de farinha. Se eu quero ter 28 quilos de farinha, eu preciso ter mais quantidade de trigo, né? Então, vamos classificá-lo. Se a gente vai aumentar a quantidade de farinha, olha lá, deixa eu usar outra caneta. Se eu vou aumentar a quantidade de farinha que eu quero, automaticamente eu vou aumentar o quê? A quantidade de trigo, né? Se eu quero ter mais farinha, eu preciso de mais trigo. Então, ambas aumentaram, certo? Flechinha para cima para indicar que aumentou. Se ambas aumentaram, são iguais, nós vamos classificá-las de grandeza diretamente proporcional. Quando a grandeza é diretamente proporcional, a gente viu lá no exemplo anterior, olha lá,
grandeza diretamente proporcional, a gente multiplica em cruz. Não esqueçam isso. Então, nós vamos multiplicar em cruz. Então, vai ficar 7 vezes x, 7x. Beleza? 10 vezes 28, 280. X está multiplicando, vai passar dividindo. Eu vou terminar aqui, ó, tá? Que é o espaço que deu. Então, o x fica sozinho, o 280 também, e o 7 que estava multiplicando o x passa dividindo. X é igual. 28 tem na tabuada do 7? Tem, que é 4. O zerinho abaixa, portanto, então, nós descobrimos aqui. Se a gente quer ter 28 quilos de farinha, nós vamos precisar ter 40 quilos de trigo. Beleza? Então, exercício 2 está feito aí para nós. Tá certo? Eu vi aluno fazendo o seguinte, acabou errando, porque na hora de pegar e classificar os exercícios, ele não separou certinho o quilo do trigo e o quilo da farinha, ele acabou misturando os dados. Então, toma cuidado com isso, porque aí vai dar errado. Tá certo? Vamos para o exercício 3. Exercício 3. Um piloto gastou em uma corrida com velocidade... Um piloto gastou 2 minutos em uma corrida com velocidade de 210 km por hora. Aqui neste exercício também nós já temos os dois dados que estão sendo falados. O tempo que ele gastou e a velocidade que ele andou. Então, nós vamos colocar aqui, ó, tempo e a velocidade, que é o quilômetro por hora, certo? Toma cuidado, quando é só quilômetro sem o barra hora, é a distância que ele percorre. Quando é quilômetro por hora, é a velocidade em que ele se encontra, tá certo? Da distância com relação ao tempo. Então, no enunciado falou para nós aí que ele gastou o quê? 2 minutos e conseguiu com 2 minutos percorrendo 210 km por hora. Beleza? Quanto tempo? Então, olha lá, quanto tempo? Isso é quanto tempo embaixo do tempo, x, ele gastará para percorrer o mesmo circuito. Então, vamos supor que seja uma pista aí, vai ser a mesma pista, só que agora ele não vai percorrer com 210 km por hora. Ele vai percorrer com 140 km por hora. O que aconteceu com a velocidade dele? Ele resolveu diminuir a velocidade, certo? Diminuiu, estava de 210, aí agora ele vai resolver fazer por 140 km por hora. O que vai acontecer com o tempo? Se é o mesmo percurso, se é a mesma distância, ele vai usar os mesmos 2 minutos? Não vai. Ele vai demorar mais tempo para poder chegar nesse destino dele aí, na chegada. Então, o tempo vai aumentar, certo? Ele diminuiu a velocidade, o tempo aumenta. Então, isso aqui para nós é uma grandeza inversamente proporcional. E nós estudamos, nós vimos na videoaula, olha lá, quando é grandeza inversamente proporcional, agora nós não multiplicamos mais em cruz, nós multiplicamos lado a lado. Então, o 2 vai multiplicar o 210 e o x vai multiplicar o 140, beleza? Vamos resolver para ver o que vai dar. Então, vai ficar 140 vezes x, 140x, igual 210 vezes 2, 420, né? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Beleza. 140 está multiplicando, vai passar dividindo. Eu vou pegar, vou fazer aqui de novo. Senão fica aquela coisa espremida, não dá para entender nada. Então, x é igual 420 dividido por 140. X é igual
Posso cortar esse zerinho, posso cortar esse zerinho. Ficou então 42 dividido por 14, certo? 42 dá para dividir por 14? Vamos fazer aí uma continha, vamos usar um lápis. Então, olha lá. Vamos fazer um teste. Será que dá por 3? Coloca 14 vezes 3, vamos ver se vai dar os 42. Por que que eu tô indo por 3? Porque como terminou em 2, eu sei que na tabuada do 4 tem um número que quando a gente multiplica, termina em 2, que vai ser o 4 vezes 3, que dá 12. Então, 3 vezes 4, 12, sobe 1, 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Olha lá, deu certinho. Então, significa que 42 dividido por 14 dá 3. 3 o quê, pessoal? 3 minutos. Então, o tempo que ele vai gastar para fazer o mesmo circuito será de 3 minutos, se ele diminuir a velocidade que ele estava de 210 para 140 km por hora. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí melhor, que a correção tenha ajudado vocês a compreenderem aí o assunto. Eu vou passar mais alguns probleminhas, porque no simulado de amanhã, umas 3 questões serão relacionadas de grandezas proporcionais, que é considerado aí uma das matérias mais importantes do sétimo ano, porque é uma matéria que vocês aprendem agora e também é uma matéria que vai acompanhar vocês aí o ano que vem, nono ano, quando entrar em ensino médio, exercícios de física, exercícios de química, a gente acaba tudo utilizando essas regrinhas aqui de novo, beleza? Uma boa aula para vocês, uma boa semana e tchau, tchau.